Então, como é que chama mesmo? A casa. A casa. Eu preciso gravar isso. A casa do bom samaritano. Sempre me foge o termo, a casa do bom samaritano. Porque aqui os pobres têm a sua casa. A Casa do Bom Samaritano, ela nasceu de uma inspiração, né, do Padre Jonas, do Eto, da Luzia, justamente respondendo a uma necessidade que a Canção Nova vivia, de oferecer um lugar digno para dar a esses irmãos que vinham até a portaria da Canção Nova em busca de alimento, comida, matar a fome. E muitas das vezes eles chegavam aqui na portaria, os guardas buscavam as marmitex, entregavam para eles e eles comiam então sentados na calçada, né? E o Eto, a Luzia, o padre, vendo todo esse movimento, né, acontecendo na porta da Canção Nova, então o padre disse: precisamos dar um local digno para essas pessoas então fazer as suas alimentações e as necessidades mais básicas que um ser humano precisa. Manifestam a necessidade, um banho, um corte de cabelo, um acolhimento, e daí para um atendimento espiritual, um atendimento psicológico. E será um trabalho integrado entre a Casa do Bom Samaritano, a nossa Casa de Maria Mãe e Mestra, porque será uma equipe só, e o nosso posto de saúde Padre Pio. Então nós não teremos a Casa do Bom Samaritano aqui na Canção Nova como se fosse uma coisa separada do corpo Canção Nova, da Fundação João Paulo II. Não. Essa Casa do Bom Samaritano, ela será, pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pela força do Espírito Santo, atendida por todos os profissionais da Canção Nova, seja da área de saúde, seja da área social, seja da área financeira, seja da área espiritual, e todos os profissionais que agora, quem sabe, estão acompanhando conosco e estarão aqui para serem voluntários. A Casa do Bom Samaritano foi inaugurada em outubro de 2002, em uma Santa Missa presidida pelo Padre Jonas Habib, e permanece no mesmo local até hoje. Ela deu início para acolher uma demanda, as necessidades básicas das pessoas que passavam pelas ruas de Cachoeira Paulista e que chegavam até aqui, então, a Canção Nova, em busca de algum tipo de auxílio. E nesses inícios, né, a casa atuou diretamente nas necessidades mais básicas de acolhimento dessas pessoas que passavam por aqui. Na questão de oferecer a cada irmão e irmã que passava pela casa, oferecer alimento, roupa, né, vestimenta, banho, um aparelho de barbear para que aquelas pessoas pudessem fazer a sua higiene. E, além disso, um atendimento bem específico, né, focando a pessoa humana, focando a pessoa como um todo, justamente pelo fator que não era só os serviços que a casa oferecia, mas sim na sua totalidade, o corpo, a alma, a mente de cada pessoa que era atendida ali. Então, inicialmente a casa, ela começou com poucas pessoas trabalhando, né? A Graça com Prazer, que deu início a todo esse tempo. Depois veio a Dona Maria, que é a mãe da Paula Guimarães, que também ficou por um bom tempo. E depois eu assumi a casa da coordenação em 2007 e permaneci então até 2016. Comecei na Casa do Bom Samaritano em novembro de 2002. Na época eu exercia trabalhos na pousada, na Casa de Maria, que antes eram confessionários dois juntos. Nós tínhamos também o camping e nas portarias, em todas as recepções que nós tínhamos na época. E aí eu fui procurada pelo Padre Jonas e Eto para iniciar o trabalho na Casa do Bom Samaritano.
que é justamente o pobre, aquele que não tem quem escute, quem lhe dê comida, lhe dê uma roupa limpa, um bom banho. Eu disse, olha, será um prazer imenso cuidar desse povo, que eu tenho um grande apreço, amo demais estar com essas pessoas, mas eu preciso deixar essa outra demanda de lado. Gente, foi uma experiência riquíssima, porque iniciei esse trabalho, Deus me deu as companheiras de missão que já estão na eternidade, a Maria Guimarães, que é a mãe da Paula Guimarães, e a Margarida, a mãe da Zoe Astucci, né? Companheiras extraordinárias. Também a Luciane Marins, mas foram 2 colaboradores, o Zé do Campo e a Sandra, que cuidavam de toda essa parte da limpeza. Eu até teve uma vez que eu vesti de mendigo para mim ir lá no refeitório pedir comida. Para ver como eu ia ser recebido. Mas eu fui infeliz porque alguém me conheceu. Achei assim interessante. Porque é muito doido você saber uma pessoa chega, bate numa porta, bate noutra. E já com esse setor bom samaritano, eles já vinham na certeza de que ia ser atendido. Agora só não sabia como que eles iam ser atendidos. Mas ali você era atendido com dignidade de ser humano. Vou dizer para vocês, eu era evangelizada a cada dia que eu estava ali. Em primeiro lugar, porque existia uma preocupação da Canção Nova de dar um alimento. Então eles tinham um café da manhã delicioso que era servido na lanchonete, era o mesmo que era servido para eles. O almoço, o mesmo que era servido ali no refeitório, vinha aquela marmita quentinha para eles. E a roupa? As roupas também, eles tomavam banho com sabonete, eles tomavam banho ali, escovavam os dentes. Gente, tudo do melhor para o pobre, que não tinha divisão. Era o mesmo que era servido para o missionário, para o colaborador, era também para o pobre. Então, eu era evangelizada a cada dia. E ouvindo aquelas histórias, eu pude dizer, meu Deus, a gente tem que ter um amor concreto por este povo, um amor que diz que Jesus o ama, mas ama também através do socorro da sua necessidade. E assim foram meses, foram um tempo riquíssimo de uma nova experiência. E eu sempre digo por onde eu vou, ali na casa do bom samaritano, eu vivi uma nova experiência pessoal do amor de Deus e digo mais, me converti mais um pouco, porque eu pude ver o quanto Deus está nessa pessoa. A gente conseguia ver nos olhos dele a satisfação, né? De poder estar sendo atendido como gente. Porque na realidade o cara de rua, conforme já havia falado, eles já chegam nervosos, porque com aquele medo. Porque quando ele pede em alguma casa, dependendo das pessoas, as pessoas já atendem, né, seco. E lá não, lá nós atendia com gente. E eles ficavam muito felizes quando tomavam banho. Até mudava a feição. Desde os inícios da Casa Bom Samaritano, o acolhimento sempre foi assim a pepita de ouro, né, do projeto da Casa do Bom Samaritano. A gente tem a consciência que a gente não tem resposta para todas as necessidades que o público ela vem nos apresentar. Mas, né, em meio a tudo isso, até mesmo aquilo que a gente não consegue atingir, né, mas acolher a pessoa como, né, um acolhimento único já era o início do projeto, a ordem dada pelo Padre Jonas na abertura da Casa do Bom Samaritano. Ressalta aqui uma pequena historinha que o Padre Jonas mesmo, ele fez com que chegasse até nós, todos que trabalhavam na Casa do Bom Samaritano, os membros da comunidade, os funcionários e os voluntários. Um dia, ele pediu que a Luzia nos transmitisse um recadinho muito carinhoso de pai. Ele pediu para dizer assim, olha, eu, Padre Jonas, eu não consigo estar em todos os locais ao mesmo tempo e eu não consigo acolher todas as pessoas que vêm até a Canção Nova
ao mesmo tempo. Mas estando vocês na casa do bom samaritano, seja lá os meus braços, o meu sorriso e o meu acolhimento. Toda a missão de evangelização da Canção Nova, dentro do projeto Dai-me Almas, aqui literalmente você vive aquilo que o Pai das Misericórdias quer. Você recebe as pessoas em toda situação de vida, né? Psicológica, destruída, desanimada, gente querendo suicidar. Aqui é um refúgio hoje para vir para receber a graça de Deus. A população em situação de rua, sim, são 3 dias de atendimento consecutivos, né? E depois o período de retorno é após 6 meses. Então são 3 dias, eu brinco assim, né, que Jesus em 3 dias ressuscitou. Então nós temos 3 dias de ação pontual para poder impactar essas pessoas. E aí você pode me perguntar o seguinte, vale a pena? Porque às vezes a pessoa passa ali 1 dia, 2, 3, mas volta para a situação de antes, a maioria. Ou alguns a gente nem sabe, né? Porque vão seguir o caminho deles pelas estradas aí da vida. Eu digo para você que vale. Tem uma serva de Deus francesa que diz o seguinte, uma alma que se eleva é um mundo inteiro que se eleva. Então se a gente fez bem para aquela pessoa naquele dia, já valeu a pena. E se a gente ainda fez bem para essa pessoa, para que ela retome a vida dela da maneira como ela sonha retomar, melhor ainda. Nós assistimos também as famílias, né, do município com benefício cesta básica. Né? Eles passam por um atendimento social, que é realizada a avaliação socioeconômica, e aí, de acordo com o que eles apresentam no atendimento, a gente viabiliza o benefício cesta básica, né, para as famílias. São 25 famílias que nós atendemos aqui na Casa do Bom Samaritano, mensalmente, com benefício cesta básica. A Casa do Bom Samaritano realiza várias atividades com objetivos de acolher, cuidar e instruir as pessoas em situação de vulnerabilidade. O Cine Reflexão e a pintura em tela é uma atividade feita pelo psicólogo que atua na casa. A arte-terapia ela vem na proposta de tentar trabalhar não só as necessidades físicas das pessoas que aqui chegam, né? Como o banho, a roupa, o alimento, né? Mas as necessidades emocionais também, vamos dizer assim, as necessidades da alma, né? E por incrível que pareça, apesar de ser pessoas que aparentemente você vê necessidades emocionais nela, muitas vezes elas não se abrem. Não é fácil você chegar nela e perguntar sobre a história dela, ela não confia em você. Muitas pessoas que aqui chegam perderam a confiança na sociedade e no ser humano. Então, através da arte, através do lúdico, né, que seja, parece uma atividade sem pretensão nenhuma, você tem a oportunidade de trabalhar essa história desse sujeito, né, de tentar entender um pouco da história dele, né, e fazer o resgate da identidade dele também. O Cine Reflexão, ele é uma alternativa para a gente trabalhar a história pessoal e a identidade das pessoas que frequentam a Casa do Bom Samaritano, né? E muitas vezes chegando, né, muito diretamente na história, né, a pessoa não tem muita aceitação. Então, através do filme é uma forma lúdica de a gente trabalhar questões da história pessoal de cada pessoa que passa aqui pela casa. O acolhimento sempre foi a pepita de ouro da Casa do Bom Samaritano. Antes de qualquer coisa, é bom acolher a pessoa e ser os braços que ela necessita. A casa oferece uma totalidade de atendimentos e busca lançar uma sementinha no coração daqueles que a acolhem.